Bom, pessoal, com esse prato bonito aqui, com essas costelinhas assadas com fritas e uma farofinha, eu começo a falar com vocês sobre empreendedorismo. Vamos lá. Celui qui entreprend quelque chose. Essa foi uma expressão francesa que foi utilizada lá no século XVIII para se referir ao empreendedor, né, o entrepreneurship em inglês, é, como aquele que se compromete com algo. Então nós começamos com essa ideia aqui. Começamos avaliando então qual seja o conceito de empreendedor. Hoje vamos tratar de alguns conceitos e o primeiro que eu quero tratar com vocês é de empreendedor, porque essa é a base, inclusive, do conceito de empreendedorismo. Se você procurar na maior parte da literatura clássica, você vai encontrar sempre os autores se referindo ao conceito de empreendedor e dificilmente eles se detêm muito tempo em falar sobre um conceito específico para empreendedorismo. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês por que isso acontece. Tá? Por enquanto, vamos nos ater aqui ao conceito de empreendedor. Essa palavra tem origem, como eu brinquei aqui, né, lá na língua francesa, tá certo? E ela tem a ver com o comprometimento que uma pessoa tem de ir de um lugar até outro, passando por riscos, passando por desafios, né? Então, Catillon, lá em 1755, no século XVIII, compreendia o empreendedor como alguém que adquire produtos para vendê-los a preços incertos em cenários de incerteza. Então, na realidade, a palavra empreendedor, inicialmente, ela era utilizada para aqueles atravessadores, para aquelas pessoas que compravam num canto e se direcionavam para vender em outro canto. E aí eles assumiam o risco do preço, o risco da incerteza de se eles venderiam ou não. Tá? Mas esse conceito foi evoluindo, né? Ele evoluiu bastante. Então, aqui eu separei alguns dos que eu considero os principais pensadores do empreendedorismo, ou economistas, pessoas que de fato tiveram influência nesse pensamento aqui. E aí começo lá com Adam Smith, né, com um grande pensador, economista, autor de A Riqueza das Nações, que ele define empreendedor como agentes de reação das mudanças da economia, transformando a oferta em demanda. Então, para Adam Smith, o empreendedor era aquele que tinha capacidade de fazer as pessoas desejarem aquilo que ele quer vender, né? Ele transformava a sua oferta em demanda, em algo que passava a ser desejado, procurado por alguém. O economista Say, já um pouco mais adiante, em 1803, também enxerga o empreendedor como um agente econômico, só que ele define um pouco melhor, dizendo que é alguém, um agente econômico capaz de alocar recursos de forma otimizada, transferindo-os de setores menos produtivos para outros mais produtivos. É um criador de valor. Então, eu gosto dessa definição de SEI, porque, embora ela não esteja casando com a definição mais moderna, mas para SEI, a ideia era: quem é o empreendedor? É um cara que é capaz de chegar e colocar o dinheiro dele, os recursos dele, os valores dele num setor da economia, ou seja, investir ali num setor da economia, mas retirando sempre esse dinheiro, esses recursos que ele tinha lá, seja que tipo de recurso for, recursos humanos, recursos intelectuais, recursos produtivos, recursos econômicos ou recursos financeiros. Sei dizia, esse empreendedor tem a capacidade de tirar esses recursos lá dos setores de menor valor produtivo e
levá-los para um setor que tem mais valor produtivo. Então, assim, ele era capaz de otimizar os recursos que ele tinha. O que é otimizar? É ganhar o máximo possível com os recursos que ele tinha disponíveis. John Stuart Mill, em 1848, grande economista, filósofo, uma mente brilhante, designa o empreendedor como um agente econômico da transformação. Ele corre riscos e toma decisões de modo a gerar novos negócios. Tá? Essa visão do Mill vai ser um pouco contestada mais adiante, mas tem um fator importante aqui, né? É entender que o empreendedor é alguém que corre riscos, né? Corre riscos. Essa talvez seja a palavra-chave que o Stuart Mill nos coloca, né? Então, a palavra-chave talvez seja essa, riscos, e ele é um tomador de decisões, tá? É um tomador de decisões de modo a gerar novos negócios, sempre novos negócios. Então, a gente vai lembrar dessa definição de John Stuart Mill a partir da ideia de que ele corre riscos e de que ele é um tomador de decisões. Menger, né, um cara da escola austríaca, um grande economista também, ali precursor da escola austríaca, ele diz que o empreendedor é um gerador de utilidade, ou seja, de satisfação. Ele traz aqui quase que uma visão de marketing já, né? Então, utilidade para quem? Utilidade para o consumidor. Ele é criador de oportunidades, tá? Ele criaria oportunidades para o crescimento industrial. Lembrem-se, essa palavra industrial aqui ela tem o sentido de setorial, ok? Indústria, lembrem-se, é setor. Então, o Menger vai defender o seguinte: o empreendedor é um cara que gera utilidade para o consumidor. Ele encontra uma forma de resolver um problema do consumidor, ou de criar uma oportunidade para o consumidor, ou de atender um desejo desse consumidor. Portanto, ele seria aí, para Menger, um criador de oportunidades para o crescimento industrial, tá? O crescimento de um determinado setor, de uma determinada indústria. Então, o cara cria ali um hotel numa determinada área, num determinado lugar, com um determinado perfil. Para quê? Para satisfazer os consumidores com aquele perfil que ele identificou que poderiam ser seus clientes, poderiam ser seus consumidores. Knight, já agora no século XX, né, mas lá no comecinho do século XX, 1921, define o empreendedor como pessoas mais bem informadas da realidade. Tem uma coisa aqui interessante, certo? Que é o padrão de informação aparecendo agora, 1921, credenciadas a assumir riscos e incertezas. Veja, riscos e incertezas já vem na concepção desde 1755. Estamos falando aí de quase 200 anos depois, né, que Cantillon fez a sua primeira observação sobre a figura do empreendedor, sobre a pessoa do empreendedor, colocando o empreendedor como alguém que trabalhava com incertezas, né? Portanto, com riscos. Essa palavra risco vem aqui em John Stuart Mill, quase 100 anos depois também, e agora ela reaparece aqui, a ideia de incerteza e tal, 1921, embora ela não deixe de estar presente em nenhuma dessas definições aí. Tá? Vem Israel Kirzner, que está definido aí numa outra cor, justamente com um destaque, que é o conceito que eu acredito mais apropriado para o nosso tempo, é o conceito mais apropriado
da época atual, que ele entende o empreendedor como um indivíduo atento às oportunidades de negócio. Ele vai chamar isso de estado de alerta. O empreendedor é alguém que vive em estado de alerta. Então, esse empreendedor é alguém que está sempre atento às oportunidades de negócio, munido de informações, vem aqui de novo o termo informações, tá? Adequadas para a utilização eficiente dos recursos, tá? Então, olha só, para Israel Kirzner, o empreendedor é o cara que descobre as oportunidades dentro do mercado. Veja que há uma diferença aqui por exemplo, o Menger, que traz a ideia de que ele é um criador de oportunidade. O Kirzner diz não, o empreendedor ele não precisa necessariamente criar oportunidade, ele precisa encontrar essa oportunidade, ele precisa estar atento às oportunidades de negócio dentro de um local chamado mercado. Então, Kirzner desenvolveu muitos livros, né, muitos livros famosos. Esse livro aqui, que ele traz esse conceito, chama-se Competição e Atividade Empresarial, que foi originalmente lançado em 1973, né? E a versão que eu tenho dele aqui, na realidade eu coloquei em 1977, mas eu tenho uma versão dele aqui de 2012, que a gente vai ler alguns capítulos sobre ele, tá? Mas 1997 é a versão que eu utilizei aí. E depois, logo em seguida, só para dar uma sequência, né? Porque, voltando aqui ao assunto de Kirzner, escolhi essa versão de 1997 para ele ficar aqui antes dos nossos amigos Carton, Hofer e Mix, que em 1988 definiram o empreendedor como alguém que mapeia oportunidades, tá? Mapeia oportunidades, reúne os recursos necessários, Kirzner já falava sobre recursos e eficiência dos recursos e tal, cria e é responsável pelos resultados. Então tem uma coisa aqui interessante no pensamento desses três estudiosos, que é o conceito de responsabilidade dentro do negócio. Tá? Esse conceito vai ser mais empregado mais adiante. Eu não coloquei aqui, poderia ter colocado, deveria ter colocado o Schumpeter. Né? O Schumpeter, lá do século XIX também, está ali entre Mill e Menger, talvez um dos grandes estudiosos do empreendedorismo, e ele caracteriza sempre o empreendedor como um inovador, né? Conceito este que Kirzner vai criticar, faz críticas a esse conceito. Ele diz que nem sempre o empreendedor precisa ser inovador, ele precisa apenas descobrir oportunidades dentro do mercado onde ele está inserido. E isso seria suficientemente inovador. Inovador para dentro de um mercado, seria suficientemente empreendedor, vamos melhorar a frase. Então, para Kirzner, o empreendedor é aquele que está dentro do mercado, que olha uma oportunidade, que entende um cenário e, entendendo esse cenário, ele enxerga as oportunidades de fazer negócio ali dentro daquele cenário, ou de realizar alguma coisa importante dentro daquele cenário, lembrando que ser empreendedor não é só fazer negócios, mas é de realizar coisas que são consideradas importantes. Então, o Kirzner diz, olha, o empreendedor é todo aquele que é capaz de olhar para uma situação, olhar para dentro de um determinado cenário e dizer, opa, aqui tem uma oportunidade de eu fazer negócios, aqui tem uma oportunidade para eu resolver problemas, aqui tem uma oportunidade para eu criar valor, aqui tem uma oportunidade para eu gerar alguma coisa importante que não existia antes. Então, não precisa necessariamente ser algo de inovação. Por quê?
para Kirchner, você pode olhar aquele cenário lá, por exemplo, no mercado e dizer, opa, aqui não tem uma empresa do tipo que eu vi lá em outro lugar. Então o cara faz uma viagem, sei lá, vai para os Estados Unidos e volta com uma ideia na cabeça, porque ele diz, lá em João Pessoa, por exemplo, não tem uma Japanese Steakhouse, né? Um restaurante japonês bastante diferenciado, onde os caras arrumam as mesas de maneira diferente, colocam-se em ilhas redondas e o cozinheiro faz ali a comida na frente das pessoas, jogando a comida para cima e tal, show de malabarismo, e assim diverte as pessoas e alimenta as pessoas. Então você pode chegar lá nos Estados Unidos, ver um negócio desse e dizer, poxa, eu quero colocar uma em João Pessoa, eu acho que tem espaço para se colocar uma em João Pessoa. Então, para Kirchner, o empreendedor não precisa trazer uma inovação, ele pode copiar alguma coisa que não existe naquele lugar. Ele pode copiar até alguma coisa que já existe naquele lugar. Por exemplo, quando você pensa, João Pessoa tem muito esse hábito, né? Eu lembro que tinha uma época em que surgiu espetinho de carne em todo lugar. Né? Todo canto que você ia, tinha alguém vendendo churrasquinho no espeto. Ia numa esquina, tinha lá o cara vendendo churrasquinho no espeto. Ia na praia, tinha lá o cara vendendo o espetinho. Ia num bairro lá em Mangabeira, tinha lá o cara vendendo também um churrasquinho no espeto. Bom, esse negócio começou com um ou dois caras fazendo isso na praia e de repente muitas pessoas começaram a copiar. E para Kirchner, o cara que entende que o mercado cabe mais um, ele é um empreendedor, mesmo sendo um imitador, tá? Mas a gente vai melhorando esse conceito aí adiante. Tá? Vamos lá. Então, Kirchner cria um conceito abrangente, né, que Jean Turco, Adriano Jean Turco, num livro chamado O Empreendedorismo de Israel Kirchner, define da seguinte maneira: o empreendedor é o motor do sistema. Que sistema é esse? O mercado. Aquele que, de certo modo, desde o início, torna possível a exploração das oportunidades, a interação, a troca e a coordenação dos planos individuais. Então veja, para Israel Kirchner, numa leitura de Jean Turco, o empreendedor, em primeiro lugar, é o cara que explora as oportunidades, ele torna possível explorar a oportunidade, ele identifica e explora aquela oportunidade. Ele vai lá fazer uso, se beneficiar daquilo ali. Então ele promove junto a interação, a troca e a coordenação dos planos individuais. Então ele é um cara que promove os seus próprios interesses, sim. E óbvio, quando fala assim em próprios interesses, você tem também hoje o empreendedorismo social, você tem aí o empreendedorismo em outros âmbitos, onde outros interesses de outras pessoas são levados em consideração. Teorias modernas como dos stakeholders são possibilidades de pensar em interesses de outras pessoas, mas está lá um cara interessado nos interesses de outra pessoa. O que Kirchner vai dizer é que mesmo quando o empreendedorismo é para ajudar outras pessoas, é o interesse daquele empreendedor que é realizado, tá? Então não é um cara egoísta necessariamente, é um cara que tem um interesse em fazer alguma coisa. Então, sua ação consiste em estar atento, mais uma vez, a atenção, o estado de alerta, né? Olhando o mercado, analisando as possibilidades, né? Então, sua ação consiste em estar atento, em ter uma especial perspicácia em perceber oportunidades de lucro ainda não aproveitadas e desfrutá-las. Então ele vai lá perceber as oportunidades. Eu acho que essa figura tem muito a ver com o conceito apresentado aqui, né? O empreendedor, então, é aquele que vê a lâmpada diferente, né? Ele vê, aqui está tudo num padrão, né? Está aqui padrão, padrão, padrão.
Aí quando o empreendedor vê aqui, ele vê a oportunidade nessa lâmpada aqui, que estava virada de outro lado. Mas quando ele toca na lâmpada, aí ó, começa a explorar a oportunidade, ou seja, aí ele transforma as possibilidades, ele começa a agir dentro daquelas possibilidades, e aí sim o empreendedor começa a desfrutar da sua perspicácia. Né? Peter Drucker, também vem da área de economia, foi um grande guru da gestão no mundo, né? Afirma que não vê empreendedores causando mudanças, tá? Mas vê os empreendedores explorando as oportunidades que as mudanças criam. Rapaz, isso aqui é fantástico. Tá? Essa percepção do Peter Drucker, que corrobora com o Kirchner, diz assim, olha, não é que o empreendedor não possa fazer transformações, ele acaba transformando. Na hora que ele aproveita uma oportunidade, na hora que ele enxerga uma oportunidade dentro do mercado e avança para usufruir dessa oportunidade, ele acaba transformando alguma coisa. Sim, você pensa lá no Steve Jobs, por exemplo, quando criou o iPod. Ele transformou, né? Ele transformou o mundo digital da música, o uso digital da música e tudo mais. Depois ele cria o iPhone, depois ele vem com projetos que foram inovadores e transformadores. Tudo bem, mas a característica, o que Drucker quer dizer, juntamente com Kirchner, é que não é que necessariamente você vai transformar, pode transformar, mas é que necessariamente você acaba encontrando oportunidades dentro das mudanças que são normais dentro do mundo. Então, por exemplo, as mudanças tecnológicas, vem aí, por exemplo, a 5G agora, né, a internet 5G, e como é que eu posso usar a internet 5G dentro da minha profissão de hoteleiro, de turismólogo, como é que eu posso utilizar a internet das coisas dentro do meu hotel, como é que eu posso aplicar isso dentro da minha pousada, do meu restaurante. A internet 5G, ela vem aí com uma série de oportunidades, de transformações, aí sim a tecnologia transformando, gerando mudança social, e o empreendedor, seja de que área for, entende, está atento e entende como é que eu posso usar essa nova tecnologia para a área onde eu atuo. Então ele vai ali ficar atento quer dizer o quê? Vou estudar, vou entender o que é 5G primeiro do que todo mundo. Vou entender quais são as aplicações possíveis da 5G. Será que é possível eu utilizar a 5G dentro da indústria hoteleira? Será que é possível em todas as áreas, por exemplo, que um hoteleiro é capaz de atuar? Será que eu tenho como utilizar a tecnologia 5G? Então, para Kirchner e para Drucker, esse é o empreendedor, o cara que vislumbra, que mudou a tecnologia. Opa, como é que eu aplico isso dentro do meu setor? Como é que eu crio um negócio com isso? Como é que eu consigo usufruir dessa nova estrutura agora? Né? Mudanças também podem ser na preferência dos consumidores. Então, você vê que há comportamentos de massa. Uma época, por exemplo, as pessoas estão muito interessadas em turismo ecológico, em ecoturismo e tal. E como é que eu posso, como um hoteleiro, propiciar essa experiência, essa ecoexperiência? Então, como é que eu tiro proveito disso? Como é que eu desenvolvo isso? Então, o empreendedor vai pensar dessa maneira. Mudaram as normas sociais, né? Mudaram as normas sociais. Você pega aí, vamos lá, anos 80, uma consciência ambiental mais elevada. Opa, estamos destruindo o mundo com o turismo. Anos 90, se percebeu, poxa, quando você cria qualquer equipamento turístico ali, você afeta os moradores do entorno.
Então você começa a ter normas sociais que afetam o setor do turismo e, consequentemente, a indústria hoteleira como um todo aqui, incluindo restaurantes, bares, pousadas, etc., e todo lugar onde a hospitalidade pode ser aplicada profissionalmente. Então você pensa assim, ora, como é que eu vou adequar os meus serviços, a minha estrutura, a minha empresa ou a empresa que eu gerencio a essas novas normas sociais, a essas novas preferências do consumidor, a essas novas tecnologias. Então, toda vez que você é capaz de enxergar oportunidades dentro do setor, você está realmente construindo uma ação empreendedora. Né? Mas note que existe uma confusão de conceitos, certo? Quando se pensa em empreendedorismo, voltando um pouquinho aqui, note que o empreendedor é aquele cara, deixa eu voltar um pouquinho mais. Então, veja só, esse cara aqui, lá em 1776, Adam Smith via esse cara como um cara que reage às mudanças da economia, poderíamos dizer da sociedade como um todo, a partir do pensamento de Adam Smith, né? Transformando oferta em demanda. Nós vemos esse cara novamente como um agente econômico capaz de alocar recursos, então é um cara que vai botar dinheiro, vai botar recursos aqui. Nós vemos aqui em Stuart Mill como um agente da transformação, então para Drucker e Kirchner não é da transformação, mas é um cara que corre riscos. Como? Botando dinheiro, investindo recursos, tal. E aí Kirchner vai aperfeiçoar esse conceito de empreendedor por motivos teóricos e didáticos, separando, dizendo, epa, não, existe uma diferença entre ser empreendedor, entre ser investidor e entre ser empresário. Então, para Kirchner, nem todo empreendedor precisa ser investidor. Ou seja, o cara pode ser empreendedor sem ter um centavo. E nem todo empreendedor também precisa ser empresário. Porque para ele o empreendedor é aquele cara que está. O empresário, perdão, é aquele cara que está lá ligado à gestão do negócio. Para Kirchner, o empreendedor é apenas aquele cara que encontra a oportunidade do mercado. Ele pode ser as três coisas juntas, claro que pode. Ele pode ser empreendedor, investidor e empresário. Se ele tiver o dinheiro, se ele tiver a capacidade gestora, ele pode ser as três coisas, mas ele não precisa necessariamente ser a mesma coisa. Eu posso ser investidor sem ser empreendedor? Segundo Israel Kirchner, sim. Eu posso ser empresário sem ser empreendedor? Segundo Israel Kirchner, sim. Tá? Embora isso aí vá ser reanalisado, reestruturado dentro do próprio conceito que eles oferecem. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. Mas é importante você saber o seguinte, por que Kirchner diferencia isso? Porque ele quer encontrar características no empreendedor, características que são próprias de quem tem essa dinâmica de empreender. Esse cara que é capaz de encontrar oportunidades, esse cara que é capaz de desenvolver oportunidades, de olhar para o mercado e encontrar um cenário. Então é essa dinâmica que Kirchner quer entender. Por isso que ele separa. Não que ele queira separar isso na vida real. Inclusive ele afirma lá, né, acho que é no capítulo 3 de competição e atividade empresarial, ele diz assim, olha, eu estou separando esses conceitos para fins didáticos, para a gente entender o que ele chama depois de empreendedor puro, para a gente entender qual é de fato a ação que pode ser caracterizada como empreendedora. Tá? Então essa questão didática é o que a gente vai estudar aqui. O que é ser empreendedor? Para a gente não confundir, para a gente não dizer, só pode ser empreendedor quem tem muito dinheiro. Não, a gente vai
vê que não. Só pode ser chamado de empreendedor quem é empresário. Não, a gente vai ver que não. A gente vai ver que um gerente pode ser chamado de empresário, um gerente de alto nível pode ser chamado de empresário. Mas ser empreendedor é outra coisa. Tem empresário que não empreende. Ele herda lá a empresa da família e ele mantém sempre naquela pisadinha, sem avançar, sem descobrir novas oportunidades, sem prestar atenção no mercado, vai apenas ganhando o dinheirinho dele lá. Eu tenho um amigo que tem uma gráfica e ele não se move, ele faz aquilo ali, ó. Ele não tem um funcionário, ele não tem nada, não tem um planejamento, não tem nada, ele só faz o do dia a dia. Pronto, ele não é empreendedor, mas é empresário, né? Ele investiu, é investidor, botou o dinheiro dele lá, montou a gráficazinha dele lá, a gráfica está obsoleta e ele continua apenas ganhando aquele dinheirinho que para ele é suficiente. Então não é ser empreendedor. O empreendedor ele está sempre em busca, né? Para Kisner, o estado de alerta é uma coisa constante. Então ele diz assim, que o empreendedor é alguém que está constantemente em busca de novas oportunidades no mercado. Né? Não é um cara que parou no tempo aqui, certo? Então você pode ser um empresário parado no tempo, você pode ser um investidor parado no tempo, mas se você é um empreendedor, uma das suas características é que constantemente você está olhando novas oportunidades. E ainda que você não invista, ainda que você não olhe para essas, não vá desfrutar dessas oportunidades, você indica, você comenta, você fala, isso lhe torna empreendedor, segundo Israel Kisner. Vamos ver uma historinha para a gente situar esses conceitos, tá? Esse foi o primeiro, a primeira história em quadrinhos que eu criei lá esqueci o nomezinho do software, tem um softwarezinho bem legal para criar essas coisas, e eu criei para contar essa historinha aí para vocês, né? Havia dois estudantes morando lá em São Francisco, nos Estados Unidos, que estavam ali sem dinheiro nem sequer para pagar o aluguel, né? E os caras estavam lisos lá, quebrados, e um deles disse, pai, que tal alugarmos nosso espaço? E o outro disse, rapaz, que espaço, que doideira é essa? E um dos amigos disse assim, rapaz, vamos colocar colchões de ar e alugar durante o evento de designers. Estava tendo um grande evento de designers lá em São Francisco, um evento muito famoso. Os hotéis da cidade lotaram, né? E esse cara chamado Brian Chesky, junto com seu amigo Joey Gebbia, entenderam que aquilo seria uma oportunidade. Então eles viram ali e disseram, eu estou liso, vamos tentar. Então eles colocaram lá 3 colchões, ofertaram café da manhã, né? E eles disseram assim, vamos criar um site para anunciar isso. Criaram um sitezinho lá. O site chamou-se na época Airbed and Breakfast. Airbed and Breakfast. Colchão de ar, né? Colchão de ar, o colchão inflável e café da manhã. Era isso que significava o título do anúncio deles. Então, ficaram surpresos quando 3 pessoas completamente diferentes se interessaram e responderam ao anúncio. Eles foram lá e responderam ao anúncio. Era uma senhora de meia idade, um indiano e um pai de família. Pense, 3 pessoas completamente diferentes. Cada um pagou $80 para ficar durante todo o evento lá e ter o café da manhã e tal. E os caras que não tinham nem dinheiro para pagar o aluguel faturaram uma graninha lá, faturaram $240, tiveram um custozinho de $20, sei lá, $40 e ficaram com $200 para pagar o aluguel e sobrou uma mixariazinha.
Então um deles, acho que foi o Gebbia, sei lá, não sei pronunciar o nome dele, disse, pai, vamos transformar isso num negócio, né? E aí eles decidiram, vamos transformar isso num negócio. Então foram atrás de investidores, certo? De pessoas que pudessem ajudar. E aí eles chamaram outro colega, o Nathan Blackshazik, e chamaram esse cara, desenvolveram um site maior e estava nascendo ali o Airbnb, né? Airbed and Breakfast. Então, de onde eles tiraram a sigla BNB, Bed and Breakfast. Só que colocaram o Air antes, né? Então, esses caras apresentaram isso num evento chamado SXSW, que é um grande evento para empreendedores lá nos Estados Unidos. E eles ganharam um prêmio lá de $20.000 para começar o negócio. Eles começaram esse negócio, depois foram atrás de mais investidores, conseguiram ampliar significativamente esse negócio, e entre 2008, quando eles não tinham nem dinheiro para pagar um aluguel, e 2014, essa empresa chamada Airbnb entrou no mercado acionário e se tornou uma empresa com o valor de $10 bilhões em apenas 6 anos de sua existência. Então vejam aí o que é empreendedorismo. Chesky e Gebbia não tinham absolutamente nada, não tinham dinheiro nem para pagar o lugar onde eles estavam morando, o apartamento que eles dividiam. Tiveram uma ideia para sobreviver naquele mês e daí eles perceberam que aquilo poderia ser um grande negócio e começaram a investir seus recursos, seus poucos recursos, e apostar nisso, e foram atrás do investidor. Hoje, eles têm uma gigantesca empresa e tem ali pessoas especialistas em administrá-la. Então nós temos as 3 figuras envolvidas nesse cenário aqui. Nós temos o Brian Chesky, o Joe Gebbia e o Nathan Blackshazik, né? Como os fundadores de uma empresa, como os empreendedores natos, aquele que Kisner chamaria de empreendedor puro, aqueles caras que entraram sem dinheiro, só com a ideia porque eles viram a oportunidade dentro do mercado, criaram e disseram, vamos em frente. Então esses caras são os empreendedores. Aí vem o primeiro, os investidores do SXSW, que deram os primeiros $20.000. E depois os outros investidores que entraram no negócio, acreditaram no negócio e desenvolveram o negócio. Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre essa história, mas eu quero que a princípio vocês percebam. Temos aí os empreendedores, temos aí os investidores e temos hoje os administradores do negócio, que são os empresários, os gestores do negócio. Então a gente já chegou aqui num ponto em que a gente pode entender de fato o que é empreendedorismo. Como eu disse lá atrás, normalmente os estudiosos iniciam a ideia com um conceito de empreendedor para chegar no de empreendedorismo. Então, Kisner resume bem diretamente, com base na obra de Ludovic von Mises, que era talvez tenha sido o maior economista da escola austríaca de economia, um dos mais influentes do mundo até hoje, que escreveu um livro chamado A Ação Humana, onde ele também trata um pouco sobre empreendedorismo, mas essa é a especialidade de Kisner. Kisner é vivo ainda, é o maior representante da escola austríaca
vivo hoje, e ele pegou essa ideia lá e disse, não, empreendedorismo é uma ação. Ação de quem? Do empreendedor. Então, os fundadores do Airbnb, eles eram empreendedores. O que eles fizeram é empreendedorismo. Então, Jean Turco, o nosso Adriano Jean Turco, diz assim, todas as ações são empreendedoras, enquanto ato de escolha voltada para o futuro. Ou seja, toda vez que você faz uma escolha voltada, toma uma decisão voltada para o futuro, uma decisão que vai afetar o futuro, você está sendo empreendedor. Tá? Entre os vários meios considerados disponíveis, isso é economia. Então, você tem várias opções lá para escolher e você faz uma escolha. Então, você está empreendendo ali. Mas não qualquer escolha, né? Uma escolha dentre as possíveis, né? As disponíveis, e isso é economia, a fim de seguir as próprias preferências subjetivas e ordinárias. Então, em todos os sistemas econômicos reais vivos, cada agente é sempre um empreendedor. Existe, portanto, um aspecto empreendedor nas atividades de cada participante do mercado. Ou seja, então, todo mundo que toma a decisão de comprar, de vender, de investir, de mudar e tal, ele está sendo mais ou menos empreendedor. Só que, obviamente, se você transforma todo mundo em empreendedor, ninguém é empreendedor, né? Ou seja, aquilo que todo mundo é, ninguém é. Então, eu não posso dizer que todo mundo é alto, porque sem existir uma pessoa baixa, não existe o alto. Então, se eu digo que todo mundo é empreendedor, você não existiria a figura antagônica do não empreendedor. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todo aquele que toma decisões baseadas numa construção de futuro, numa visão de oportunidade, de melhorar a sua própria vida ou a vida de alguém, de ofertar à sociedade um produto diferente, esse alguém está realizando uma ação empreendedora, portanto, ele está praticando o que nós chamamos de empreendedorismo. Ok? Uma outra palavra que aparece aqui, eu vou pegar aqui alguns conceitos importantes para a gente dar continuidade ao nosso curso, nesse vídeo, né? Como é uma aula gravada, então eu vou tentar ser mais breve, mas um conceito importante que nós temos que ter em mente é o conceito de mercado, tá? Então, qual é a discussão que vem dentro da escola austríaca de economia, vem desde lá de Ludwig von Mises, depois passa ali pelo Friedrich Hayek, vem com outros autores e chega em Israel Kirzner e o Jean Turco, que é um dos membros hoje da Escola Austríaca de Economia, vem discutindo. Algumas pessoas falam sobre equilíbrio de mercado, né? O que seria um mercado equilibrado? Seria um mercado que encontrou ali o seu ponto de equilíbrio e que agora todo mundo está estabilizado. Para esses autores que eu citei, desde de von Mises, Hayek, Kirchner, o Jean Turco e outros aí, para esses, o mercado nunca encontra um ponto de equilíbrio. A gente vai conversar sobre ponto de equilíbrio mais à frente, quando a gente tiver a oportunidade de um diálogo melhor, certo? Mas o mercado nunca está em estado de equilíbrio. Ele não é estático, ele não é parado, pelo contrário, o mercado é um processo, certo? De uma realidade dinâmica em constante movimentação e nunca em equilíbrio, onde o empreendedor atua como elemento interno e parte integrante do sistema. Ou seja, o empreendedor está lá justamente encontrando momentos de desequilibrar. Aí você diz, eu tenho um hotel, aí aqui tem um hotel, temos 30 hotéis aqui dentro de um determinado mercado. Aí você diz, então estamos equilibrados aqui, a concorrência é só esses 30, e nós estamos aí, surge um cara que vê uma oportunidade e cria um hotel completamente diferente que desestabiliza de novo o mercado. Então,
aparece um novo concorrente, ele desestabilizou o mercado. E na hora que esse novo concorrente aparece, você é obrigado a reagir. Então o mercado vai lutando em torno do equilíbrio, né? Ele tende a se equilibrar, ele busca um equilíbrio, mas ele nunca encontra por causa da ação empreendedora dentro dele, né? Então, o empreendedor atua como um elemento interno e parte integrante do sistema, e não como um destruidor de um equilíbrio perfeito e precedente, ou seja, o equilíbrio nunca existiu. Mas a ação empreendedora, que visa sempre ganhar um pouco mais, que visa sempre conquistar mais terreno dentro do mercado, ela é que mantém o desequilíbrio, né? Mas como a gente que observa e aproveita as oportunidades ainda não exploradas, coordenando assim os vários planos individuais e desencadeando um mecanismo que tende ao equilíbrio. Então todo empreendedor vai desencadear esse mecanismo, né? Ele vai, até onde suas ideias permitem ir, a sua criatividade permite ir, chega num ponto meio que ele estagna e pá, vem um outro empreendedor e pá, desequilibra de novo e o mercado vai se modernizando dessa maneira. Para os economistas liberais, se o mercado entrar em equilíbrio, deixaria de ser mercado. De fato, o mercado precisa de mudanças de preço, precisa de criação de oportunidades, precisa enxergar as novas necessidades e construir construir empreendimentos em cima dessas oportunidades, né? Outro conceito importante, aí eu trago de Schumpeter, num livro de 1982, mas sempre lembrando que Schumpeter é lá do século XIX, é o de inovação. É um conceito muito atrelado à ideia de empreendedorismo, embora Kirchner rejeite essa ideia. No entanto, inovação é uma das formas de empreender, né? Kirchner reconhece que inovação é uma das formas de empreender, e eu concordo com ele. Você pode empreender sem ser inovador, mas a inovação também é uma das grandes formas de empreender. Você imagine nessa foto que a gente está vendo aqui, desse hotel lá de Dubai, né? O empreendedor aqui, ele não criou um hotel qualquer, ele criou uma ilha artificial, colocou um hotel em cima, num formato, num designer lindo, modernista, de vanguarda, transformando a cultura do lugar, né? Modificando a economia, trazendo novas possibilidades. Então, é óbvio que a inovação do empreendedor aqui, a inovação do dono desse hotel, é óbvio que é uma ação empreendedora, né? Então, a inovação para Schumpeter caracteriza-se pela recombinação de recursos existentes e pode ocorrer por meio da criação de novos produtos. Ela pode ser a criação de novos produtos ou novos métodos, tá, de se fazer a mesma coisa, certo? Então você pode ter a criação de um novo produto ou você pode ter a criação de um método para fazer um produto, um método mais barato, mais rápido, melhorado, né? A inovação também pode ser a criação de novos mercados, coisas que não existiam antes, mercados consumidores. Você, por exemplo, em 1997 chegou o celular no Brasil, né? E ali criou-se um novo mercado de telecomunicações. Isso é inovador. Desenvolvimento de novas fontes de fornecimento de matéria-prima e alterações na estrutura organizacional, criando, entre outros fatores, geração de ganhos econômicos, de valor social, também destacados por Tid Bessan e Pavitt, 2008. E, além disso, formando uma vantagem competitiva, né? Então, a inovação, a gente vai ter uma aula só sobre inovação posteriormente, mas a inovação é algo extremamente importante dentro
do setor hoteleiro, dentro da indústria hoteleira, dentro da indústria do turismo, e precisa ser considerada como um ato empreendedor. Okay? Então, quando você olha, vamos agora falar um pouco mais sobre hotelaria dentro desse contexto, né, de mercado. Aqui eu pego o texto dizendo o seguinte: os novos conceitos de hotéis pelo mundo são consequência, entre outros fatores, é claro, de uma necessidade mercadológica de sobrevivência, certo? Então, esses autores aí, que eu não me atrevo muito eu acho que são russos, né? São daquela região ali, Sundibor, Orlifacintes e Zerenzen, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Eles em 2007 já observavam o seguinte: olha, está surgindo um monte de conceito inovador de hotéis. Hotéis ligados à natureza, hotéis ligados à cultura, hotéis ligados à sustentabilidade, hotéis ligados a valores étnicos especiais e valores ideológicos e tal. Isso tudo está acontecendo por causa de uma necessidade de mercado. Os hotéis precisam sobreviver, eles não podem ser apenas lugares para as pessoas se hospedarem, eles precisam criar algo mais, essa experiência que transcende o lugar. Então, essa observação é muito importante para você saber que o empreendedorismo no hotel, na hotelaria, no turismo, em qualquer outro setor, o empreendedorismo voltado, direcionado para inovação, é uma necessidade de mercado, não dá para ficar sem isso, né? Então, esses autores observam isso, descrevendo o ato de inovar como uma condição fundamental para a sobrevivência das organizações, que estão inseridas em um ambiente altamente competitivo e em transformação constante. Então, é muito importante ver isso, porque os hotéis estão dentro de ambientes competitivos, nem sempre pelo surgimento de outros hotéis, mas pelo surgimento de novas experiências proporcionadas pelos velhos hotéis, que repensaram, que reconstruíram e modificaram a sua maneira de atender, a sua forma de se organizar, a sua forma de pensar. Tá? Então, não é mais aquela coisa, eu tenho uma boa governança, eu tenho uma boa recepção, eu tenho uma boa isso e estou satisfeito. Não, você tem que entender que está dentro de um ambiente competitivo que está se transformando constantemente, por isso você precisa também embarcar na onda da inovação. Avanços tecnológicos e competitivos aceleram o ritmo da mudança contínua, das mudanças contínuas, seja para fins lucrativos, satisfação, valor social, cultura, organizacional ou eficiência nos processos. Tá? Então, de alguma maneira, os avanços estão lá participando da indústria hoteleira. Nickel, Nikolitsa e Dryden argumentam também que o aumento da eficiência econômica é causado pelo aumento da concorrência, né? Ou seja, o teu hotel vai se tornar tão mais eficiente, o teu negócio vai se tornar tão mais eficiente economicamente, quanto mais houver aumento de concorrência. E por que isso? Porque na lei da sobrevivência implica na eficiência econômica, né? E Porter, né, um dos maiores autores, um dos mais celebrados autores de empreendedorismo do mundo, talvez o maior nos últimos tempos, destaca que para ter competitividade é extremamente necessário inovar nos processos de produção. Então, o layout do empreendedorismo dentro da hotelaria tem que passar necessariamente pela demanda de constante inovação, ok? Então, pessoal, por hoje é só. That's all, folks. Então, por hoje é só. E aí a gente vai se comunicando mais adiante, tá bom? Grande abraço e até a próxima.